Irmãos, o que você pensou na hora que você abriu o boletim e você viu o título Caminho da Adoração, Caminho do Sacrifício? O que você na hora pensou em relação a esse tema? Hã? Não pode ser sacrifício? Que é um sacrifício que não é difícil de fazer, mas é um sacrifício que nós ofertamos a Ele. Isso. Sim. Tá bom. Ela está dizendo que... Pensou no sacrifício de Jesus Cristo. Que mais? Que mais você pensou quando você viu esse tema? Sacrifício é tudo aquilo que você não quer fazer, segundo o irmão está concluindo. Sacrifício de lábios. Vamos ver o que é sacrifício de lábios. Nós temos feito uma sequência de estudos falando sobre o caminho da adoração. O primeiro foi o caminho da intimidade. Segundo, o caminho da humilhação. E agora, o caminho do sacrifício. E o que você pensou quando você viu a palavra sacrifício? Nós temos ouvido muito sobre graça, não é? E agora? O que é isso, hein? Graça, sacrifício. O que você pensou sobre o assunto? Vamos então para a palavra? Vamos então ler juntos texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Juntos, vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Somos dependentes da revelação do Teu Santo Espírito ao nosso coração, à nossa mente, às nossas emoções. Pedimos que o Senhor faça assim, para a Tua glória, revelando-nos a Tua palavra, trazendo luz, entendimento, fé para crermos na Tua palavra. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, domingo após domingo, nós temos estudado a palavra de Deus, temos sido desafiados como igreja a voltarmos nossos olhos aos princípios e fundamentos bíblicos do reino de Deus. Na verdade, domingo após domingo nós temos reunido, quarta-feira, os grupos familiares nas casas, aqui, e nós somos convidados a avaliar os nossos valores e os nossos conceitos e colocarmos à prova a fé do senso comum. Aquele senso comum é o seguinte: o que se geralmente crê é o que eu creio também. Esse é o senso comum. Mas o Senhor nos chama a nós sermos bereanos, a nós conferirmos na palavra se aquilo que está sendo dito é verdade. E nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor para que Ele trate com o nosso caráter, trate com os nossos conceitos, os nossos preconceitos. E nós temos também estudado sobre a devoção, o culto, a adoração. E muito do que nós fazemos, do que nós temos até de conceitos, e a nossa prática vem de herança cultural. Isso vai nos impedindo, muitas vezes, de nós estarmos voltados às verdades profundas e práticas do reino de Deus. Então, eu ouvindo um pastor, alguns anos atrás, ele foi para a África, e lá na África ele pregava a palavra e as pessoas estavam sedentas.
souberam que havia um pregador e que ali haveria um tempo de proclamação do Evangelho, e muitas pessoas. Os irmãos que foram para o Nordeste, foram para o Piauí recentemente, no começo do ano, eles disseram de tantas pessoas que vieram de longe, andando a pé, para ouvir a palavra de Deus. A sede da palavra de Deus. E esse pastor que eu vi, que foi para a África, ele chegou na sua igreja em São Paulo, e ele, naquele domingo, ele questionou o seu ministério naquela igreja. Ele falou assim: domingo a domingo eu venho pregando a palavra de Deus, e a igreja parece que tem comichão nos ouvidos, parece que tem cera acumulada, e não ouve. E de vez em quando eu me encontro nessa posição também, desse jeito. Porque eu ouço a palavra, e às vezes nós estamos tão acostumados, temos em abundância a palavra, e nós não damos o devido valor. No sentido de que Deus, embora não usurpe a nossa consciência, a nossa vontade, o Senhor é gracioso, como nós vimos, Ele é cordial, Ele é... Um outro termo que foi usado aqui, mas Ele é elegante na proclamação da sua palavra. Ele vem não forçando a barra conosco, mas por um outro lado, nós temos os nossos ouvidos, nós temos a nossa mente, e o Senhor vai falar onde? Ele vai falar no nosso coração. E esse coração, um termo que nós usamos, mas simbolizando o quê? A nossa vontade, as nossas emoções, o nosso intelecto. E Ele vem revelar no Espírito a verdade, para que seja a prática de vida. Não fique só na emoção, não fique no intelecto, mas seja a prática de vida. É isso que o Senhor quer fazer. Nós não podemos ser como aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, e sem clamar a misericórdia do Senhor. O que nós vamos ver na palavra hoje é algo que tem que ser revelado no Espírito. Se ficar no intelecto, daqui a pouco você não vai se lembrar do que nós vamos falar aqui. Mas se houver uma disposição no coração de falar: Senhor, revela Cristo em mim, então aí entra num âmbito espiritual. Um âmbito que nós não enxergamos, mas é a revelação de Cristo no nosso interior, que vai se tornar algo prático na nossa vida. Então vamos lá. A expressão marcante da adoração no Antigo Testamento era o sistema sacrificial. Os animais oferecidos eram sacrificados para perdão dos pecados e tornar aceitável a Deus o ofertante. O significado de sacrifício é oferta, é imolação, dedicação total, consagração, devoção. O verbo sacrificar significa desprezar coisa ou pessoa em favor de outra, renunciar ou abandonar voluntariamente com algum fim útil a outrem ou para se salvar. É sujeição, é submissão. Isso é o que nós temos nos dicionários relativo a sacrifício. E é interessante nós olharmos que no Antigo Testamento, o sacrifício, irmãos, era a maneira, olha bem, de aproximar-se de Deus e restaurar o relacionamento com Ele. Não era isso só do povo de Israel. Vocês se lembram que Deus exortou o povo de Israel a não ter as práticas dos povos em sua volta, que era de sacrificar crianças, que era de derramar sangue humano. Essa era a realidade do sacrifício, com o propósito de quê? De, mesmo um Deus desconhecido, de agradar e ter alguma compensação com esse sacrifício. Na história da humanidade, desde o início, a intenção de sacrificar. E Deus mesmo, logo no início, mostra, através do sacrifício de Caim e Abel, o que lhe é aceitável. Primeiro nós vemos uma oferta de Caim, uma oferta fruto do seu suor, do seu trabalho. Mas, gente, que coisa bonita. Olha, humanamente falando. Ele cultivou, ele pegou flores, ele pegou coisas lindas, que eram agradáveis a quem, primeiramente? A ele. E ele vai oferecer a Deus. Agora, Abel oferece um sacrifício
sangue, e ele entendeu, logo do início, por causa dos seus pais, que haviam pecado, e que logo Deus já tinha sacrificado um cordeiro. Ele não tinha nascido ainda, mas ele ouviu dos seus pais que a propiciação foi um cordeiro, porque a pele do cordeiro foi feito roupa para ele. Então ali já havia sido derramado sangue. Então ele vai e oferece a Deus um sacrifício. Algo que ele ofereceu a Deus por meio, já pensando no antitipo, lá que aconteceria em Jesus Cristo. Mas uma oferta que foi agradável a Deus. Talvez para Abel matar um animal ali e sacrificar não tivesse sido algo muito agradável ver um animal morrendo e o seu sangue sendo derramado. Mas ele sabia que era agradável a Deus. Então, um princípio é que o sacrifício ele tem que ser agradável a Deus, não a nós. Agradável a Deus. Os sacrifícios, então, eram oferecidos como agradecimento, para perdão, para comunhão, como diz Levítico 1, de 1 a 6, capítulo 1 a 6. Dagoberto, eu vou pedir um favor para você. Pegue aquele microfone e me ajude com algumas leituras que nós teremos aqui também, por favor. Então, o sacrifício de animais cumpria o seu propósito. A morte do animal representava uma vida que era doada a fim de que outra pudesse ser salva. Vamos voltar aqui ao texto. Diz que o sentido bíblico de sacrifício exigido por Deus no Antigo Testamento foi a forma pedagógica de Deus ensinar seu povo sobre a sua santidade e a gravidade do pecado, assim como o perfeito e definitivo tratamento do pecado no homem, através da obra de Cristo. É a tipificação da morte substitutiva para remover o pecado do homem, que é a sua morte espiritual, e assim levá-lo à morte inclusiva, a fim de promover a sua vivificação na ressurreição com Cristo. Você pode abrir então Colossenses 3:3, esses que estão em parênteses não estão aí, pedir para você ler para nós. Então, amados, essa é a tipificação. O sentido bíblico do sacrifício é esse. Que haveria um tratamento definitivo para o pecado através da obra de Cristo. O que diz Colossenses 3:3? Está ligado. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, por quê? Porque morrestes. Porque morrestes. Então, a obra da cruz tem o propósito de ser uma morte substitutiva, Cristo encarnado, morrendo naquela cruz, mas também o quê? Atrativa, para que na morte dele nós também pudéssemos morrer. É uma morte substitutiva, mas também ela é inclusiva. Deus concedeu ao seu povo muitos rituais e instruções a serem seguidos. Todos eles destinavam-se a ensinar valiosas lições ao povo, mas com o passar do tempo, este foi se tornando indiferente ao significado e começou a perder o contato com Deus. Apesar da detalhada descrição por Deus de como deveriam ser feitos os sacrifícios, em 1 Samuel 15:22, o profeta ressalta que Deus não tem mais prazer em sacrifícios. Vamos ler juntos? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor gordura de carneiros. Então, como Deus faria um detalhamento tão preciso? Se você estudar Levítico, você vai ver assim, Deus sendo minucioso na forma de adoração, como Deus que instituiu tudo isso, com um propósito muito claro de ensinar ao povo coisas valiosas, de repente Deus fala assim: eu não me agrado mais com sacrifícios. Isso para mim está sendo enfadonho. O texto de Isaías 1:11 também fala sobre isso. Deus fala assim: olha, eu
estou tendo ânsia com essa adoração que vocês estão prestando. Como diz aí, você está em Isaías? Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Então agora Deus não se agrada. Mas Deus está virando o propósito dele assim de repente? O que aconteceu? O que aconteceu é o que acontece hoje. Às vezes nós nos reunimos, e isso as igrejas em geral, nós estamos bem familiarizados com a nossa cultura, com a nossa forma de adoração, com a nossa maneira de conduzir as coisas. E nós acabamos, muitas vezes, eu creio que todos nós aqui passamos por isso. Nós estamos aqui, como igreja, reunidos, nós estamos pensando no carro que está lá fora, que não consegui estacionar aqui, então é perigoso. Estou pensando amanhã, de repente eu estou pensando no almoço, o que eu vou fazer, onde eu tenho que ir no mercado. E nós acabamos entrando num ritual e deixamos de olhar para o Senhor. Então a expressão de Deus lá serve para nós hoje também. E aí nós temos que clamar a misericórdia do Senhor. Obviamente Deus queria, não era algo só externo. Ele queria também que o pecador tivesse uma atitude de arrependimento. O símbolo exterior e a mudança interior precisavam estar juntas. Então não adianta nós dizermos assim, eu sou nova criatura, sou membro da Primeira Igreja Batista em Londrina. Mas, exteriormente, a vida está sendo levada de qualquer jeito. Vemos a seguir, através da expressão do salmista, no Salmo 40, de 6-8, e do autor de Hebreus 10, de 5-7, que apenas através da oferta perfeita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que o homem, inimigo de Deus, é reconciliado e tem acesso a Ele. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. E o texto de Hebreus, capítulo 10, de 5-7. Agora é o mesmo texto, agora veja bem. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo da vida está escrito, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e obrações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Você veja bem que o texto está dizendo, o próprio Senhor Jesus dizendo, ele está falando que obedecer é melhor do que sacrificar. No aspecto externo de sacrifício, ou vamos passar para a nossa realidade aqui, o que pode ser sacrifício para você? Às vezes, é sacrifício para alguém vir à reunião. O soninho, está cansado, então pensa assim, não, é sacrifício eu ir na reunião hoje. Alguém pensa assim, não, está chovendo, eu não vou. Não, e visitar aquele irmão é pesado. Você veja, amados, que nós estamos entrando aqui numa questão que é fundamental para a nossa vida cristã. Nós entendemos o que é graça e o que é sacrifício. Porque às vezes nós pensamos assim, é graça, e aí nós esquecemos que o próprio Jesus falou que obedecer é melhor do que o sacrifício. Nós vamos ver aqui alguns textos o que é exatamente isso.
para nós vermos a coerência e o equilíbrio da palavra de Deus para a nossa vida. O Senhor está dizendo que a sua oferta é a vida dele entregue a Deus. É o próprio Jesus dizendo isso. É ele mesmo dizendo assim: Senhor, eu entrego a minha vida, não faça-se a minha vontade, mas a tua. Difícil realmente seria a morte de cruz, como foi. Mas Jesus faz algo, ele se oferece. Ele diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu me ofereço, Senhor, não é a minha vontade, mas não seja a minha vontade, mas seja a tua. É isso que o Senhor está querendo de nós. Não é algo que pesa aqui a canga, mas é um oferecer de Senhor, o Senhor me resgatou da morte, e eu estou aqui fazendo uma maior dificuldade para servir ao Senhor, eu quero oferecer a minha vida. De fato, se ainda não há disposição do coração, vai ser um sacrifício, diferente do contexto bíblico. Vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser religião. Mas se você oferecer a sua vida ao Senhor, vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Sendo assim, o sacrifício está sempre no campo da ação de Deus, em sua graciosa graça. Jamais o sacrifício aceito está no campo da ação do homem, porque ele está morto ou separado espiritualmente de Deus. O sacrifício vicário foi realizado em Jesus, precisamente porque o homem morto para Deus jamais poderia oferecer algo a ele. Nos deparamos agora com o texto de 1 Pedro 2,5, dizendo que todos nascidos de novo em Cristo são sacerdotes juntos. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E agora, o que é sacrifício espiritual agradável a Deus? O que você tinha em mente até hoje sobre sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? É por Jesus Cristo. Vocês podem se chegar primeiro à pedra viva. A pedra viva. E vocês agora, também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, não é mais o tabernáculo. Vocês são agora o tabernáculo, onde Deus tem comunhão, Ele quer tabernacular conosco, Ele quer ter comunhão conosco. E agora vocês são o sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por vocês? Não. Por meio de Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, nós somos aceitáveis e agora nós podemos oferecer a nossa vida. Nós oferecemos hoje nossos dízimos e ofertas, gente, mas isso é só uma parcela. É algo que até por conta dessa usurpação que nós vemos hoje nas igrejas, de uma maneira geral, que não são igrejas bíblicas, é algo que só está procurando o dinheiro das pessoas. Nós até ficamos constrangidos, muitas vezes, com essa questão financeira. Mas a verdade é que a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, as minhas finanças são do Senhor. E nós devemos oferecer como sacrifício vivo a nossa vida diante do Pai. A palavra sacerdócio e sacrifício estão ligadas ao propósito de Deus para com o povo eleito. Vamos ler juntos? Êxodo 19, 6 e depois 1 Pedro 2, 9. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou, não foi para nós dizermos agora assim, não, agora eu já estou salvo, sou uma nova criatura, e agora eu vivo a minha vida. Eu continuo fazendo as coisas os meus projetos, os meus planos, eu continuo vivendo na minha perspectiva. A verdade é que agora, como novas criaturas, nós somos um povo diferente. Não um povo para viver soberbo porque agora é salvo, mas muito mais reconhecendo a graça e a misericórdia de Deus, dizer, eu não tenho nada. A minha vida eu ofereço ao Senhor. Nós já cantamos aqui tantas vezes. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. É essa expressão, amados, que muda totalmente a nossa prática de vida. Quando eu entendo a minha vida, que agora é do Senhor, e eu falo, Senhor, a minha vida é como oferta, como cheiro suave na Tua presença, a vida muda. A vida muda, gente. A vida, ou ela é do Senhor e ela tem um outro padrão de vida, ou ela não é do Senhor ainda e ela vai viver conforme a sua própria vontade. Vai querer, nos seus sacrifícios, agradar a si mesmo e não a Deus. Agora, na nova aliança, a adoração é oferecida a Deus através de sacrifícios feitos pelos remidos por meio de Cristo, sem nenhuma ideia de propiciação ou expiação pelos pecados. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossos corpos, o nosso corpo. Por esse motivo, a vida de Paulo tomou a forma de sacrifício e serviço, adoração sacerdotal, em união à fé dos filipenses. Como diz Filipenses 2,17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, oferta de líquidos, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. O sacrifício referido por Paulo não tem significado de redenção, mas de serviço que resulta em alegria e louvor. Quando uma nova criatura está totalmente comprometida a servir a Cristo, o sacrifício, oferta, produz alegria e não peso. Amados, o Paulo, nosso apóstolo, ele disse assim, olha, eu passei por tribulação, foi chicotada, eu passei fome, passei frio, eu fui picado por cobra. Você acha que isso aí tudo foi tranquilinho para ele? Você acha que isso aí não foi pesado, não foi duro, no sentido de sentir no físico, dele se dispor, dele olhar para aqueles irmãos lá de Filipenses, ele falar, irmãos, nem que eu seja, mesmo que eu seja oferecido como libação, olhando para o Antigo Testamento, é oferta de líquidos derramado sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro. Isso não é peso, é alegria, gente, porque ele entendeu que ele é servo do Deus Altíssimo. Nós temos que parar diante do Senhor e falar, Senhor, revele para mim a minha preguiça. Revele a minha falta de fidelidade com o Senhor, a falta de zelo por Tua palavra. Se nós olharmos da maneira legalista, não falar, não, isso aí é religião. Por quê? Porque é fruto de um coração que não foi transformado pelo Senhor. Realmente é peso, realmente é um esforço que é para se agradar, porque no final das contas tem um propósito. Deus, você está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que eu estou entregando meus dízimos? Você está vendo a minha vida? Agora, irmãos, quando uma pessoa diz assim, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, nós olharmos para Paulo, olharmos para Pedro, que falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo fez. Segundo a história conta, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo.
Você acha que aqueles apóstolos, os discípulos que foram perseguidos, nossos irmãos que estão lá em países agora perseguidos por causa da cruz de Cristo, está sendo tranquilo para eles? O que diferencia então uma pessoa que está fazendo isso por tendo a mesma situação, sendo perseguido, ele, no nosso contexto aqui, ele olha as finanças dele e diz assim, olha, puxa, vai ser pesado para mim, mas Senhor, eu quero entregar. Qual a diferença de um de outro? De uma pessoa que faz isso, a gente não consegue enxergar, isso não é da nossa competência julgar. Mas diante do Senhor, a diferença, amado, está num coração voltado para Deus. Eu vejo assim, eu vou dar um exemplo para você aqui. Nós temos irmãos que estão indo para os projetos, Nascer de Novo, Novo Bandeirantes. Eles estão indo, acordam cedo no sábado, vão lá para o Novo Bandeirantes, vão para o União da Vitória, tá com criança que às vezes não tomou banho, sabe, criança que está xingando a ele, criança rebelde. Não é fácil isso, não. Agora, se esses irmãos estão com o coração diante de Deus ou não, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, eles estão atendendo a necessidade daquelas crianças lá. Eles estão atendendo ao chamado do Senhor e não falar o Evangelho. Então, nós não temos competência para julgar se o fulano está fazendo isso por legalismo ou por graça. Mas a verdade é que Deus conhece se a motivação está. E o importante é isso, que o Senhor saiba que nós estamos oferecendo o nosso corpo, nossos recursos a Ele. Voltando ao nosso texto base, precisamos entender que nesse sacrifício, o que é oferecido é nosso corpo, soma no grego. Não no sentido restrito da forma física, mas o nosso ser integral, ou a totalidade de nossa vida, deve ser apresentada diante dele no sentido de oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos entender que o contexto fala de vivermos cristianismo prático. Prático. É vida integral, que deve ser oferecida como verdadeiro sacrifício agradável e não apenas um ritual, irmãos. Trata-se de um aspecto moral e não religioso na nossa vida. Não se trata de nenhum sacrifício de sangue também, mas é algo que é aceito pelos méritos de Cristo Jesus. Você entende isso? É aceito porque é pelos méritos de Cristo, não nosso. O primeiro atributo desse sacrifício é ser vivo, ou seja, que goza da vida real, verdadeira e eterna, contrariando a ideia de uma linguagem cerimonial de sacrifício segundo a lei. Não consiste em ofertas físicas, como no sacerdócio levítico, mas sim em vivermos integralmente em todas as partes, de acordo com o padrão de Deus. Esse entendimento, amados, nos liberta de uma cultura limitada a cerimônias, para vivermos com liberdade uma vida digna de nossa vocação. Vamos ver o texto de Efésios 4:1? Pode ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O Senhor está nos levando à liberdade e a vivermos uma maneira digna da qual nós somos chamados. É digno do qual nós somos chamados. Sede santos. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 23, nos mostra que não precisamos mais de cerimônias que se repitam diariamente. Que nosso sacerdócio não está fundamentado sobre ritos ou cerimônias. Temos acesso à presença do Pai somente pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Vamos ler juntos então Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. É coração verdadeiro, é inteira certeza de fé, é tendo o coração purificado da má consciência, é tendo uma confissão inabalável da nossa esperança por causa da promessa que foi feita a nós. No entanto, algumas práticas espirituais, como a oração, como a intercessão, o jejum, o louvor e a adoração, ainda têm um caráter muito ritualístico no ambiente de culto, sem expressão e relevância de vida prática. O apóstolo Paulo, em Romanos 6,19, diz que assim como anteriormente oferecíamos os nossos membros, que traz a ideia de corpo, a serviço da impureza e da maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, no sentido de consagração e purificação de coração provada na vida integral. Vamos ouvir o texto, Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que você oferece? O que você oferece ao Senhor? Os vossos membros. O vosso ser integral ao Senhor. Se antes nós oferecíamos a nossa vida para os deleites pessoais, oferecíamos a nossa vida como um todo de uma maneira a só satisfazer o nosso coração, agora, o apóstolo Paulo estava assim, agora ofereçam a vida de vocês, o corpo, a alma, o espírito, ofereçam a Deus. Esse é o sacrifício que o Senhor quer de nós, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Amado, quanto você tem oferecido, eu tenho oferecido, isso é para nós refletirmos agora. O Senhor deixou lá no Antigo Testamento o sacrifício de animais, tipificando o sacrifício de Cristo, e esse aspecto descrito em Levítico era para adoração a Deus. E agora, como tem sido a tua adoração, ó Pai? É muito mais do que nós cantarmos cânticos. A palavra diz assim, cantai ao Senhor um novo cântico, salmodiai, celebrai. Isso é tudo expressão de gratidão, de alegria. Isso está na Bíblia, isso é e faz parte da igreja de Cristo. Mas a adoração é muito mais que isso, amados. A adoração é muito mais do que essa reunião. A adoração é vida no altar do Senhor. É a vida oferecida no altar do Senhor. Porque Ele nos fez sacerdotes e também nos fez sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos ler juntos 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse tornai-vos santos, esse verbo tornar, está na voz média, que nós não temos no... Ou sede tornados, né, ou sede feitos, ou ser feito. No grego nós temos essa voz média, mas é um modo imperativo. Ele diz assim, sejam assim. Mas sejam assim, porque eu faço vocês assim. Bom, então é graça. Se Deus está dizendo que Ele vai me fazer assim, e eu preciso ser assim, eu posso ficar tranquilo, porque Ele vai me fazer ser assim. Não é isso que a palavra está dizendo.
Ele está falando de nós despojarmos do velho homem e nos oferecermos. À medida que nós oferecemos diante do Senhor, Ele vai fazendo isso no nosso coração. Se você não se oferecer, Deus não vai fazer isso com você. Se você não se oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Ele não vai fazer você santo. O processo do sacerdote em pegar o novilho, em sacrificá-lo e oferecer, e ele ser queimado completamente, mostrava que a ação tinha que ser propiciada. O ofertante, ele se entregava. O animal estava ali simbolizando a ele o seu pecado, a sua vida. E aí ele era morto naquele lugar. Totalmente. Não sobrava nada dele. Cristo foi oferecido completamente por nós. Mas aquilo que no Antigo Testamento não era completo, em Cristo é completo. E agora, Ele nos dá vida. E esta vida, ela é oferecida ao Senhor, para que Ele mesmo sustente, para que Ele mesmo carregue. Mas há uma oferta feita ao Senhor. Você entende isso, amado? Você pegou o que o Senhor está querendo dizer para nós aqui? Eu não fico sentado esperando as coisas acontecerem, mas por meio da graça eu me ofereço porque o Senhor trocou o meu coração. Se eu disser, não, realmente, fazer isso, fazer aquilo, doar isso, está sendo peso, é porque você não está oferecendo o seu coração ao Senhor. Aí vai ser peso, aí vai ser duro. Agora, quando você oferece ao Senhor a sua vida, quando eu ofereço ao Senhor a minha vida, eu vou ter peso, no sentido assim, de carregar aquilo. Eu tenho que transportar uma cesta básica de um lugar para o outro. Eu vou suar, mas eu não estou fazendo aquilo com merecimento para o Senhor, eu não estou pondo aquilo como, Senhor, está aqui o meu sacrifício. Não, eu ofereço ao Senhor aquilo com gratidão, com alegria. Aí está a diferença. Pedro usa o mesmo termo em Romanos 12:2, mas aqui não é Pedro. Pedro está usando o mesmo termo. Pedro usa o mesmo termo de Romanos 12:2, quando fala não conformar-se à mentalidade ou natureza de outro governo ou influência, chamando-nos à santidade, ou seja, a partir da santidade daquele que nos chamou para essa nova realidade transformadora, por meio de um processo contínuo em que diariamente deixaremos de fazer o que queremos para fazer o que deve ser feito, santificando todo o nosso procedimento, modo de vida, postura e comportamento. A expressão santidade não deve promover condenação e culpa, mas despertar o desejo de sermos separados para Ele, exclusivos dEle, a expressão da glória e valor devido ao seu nome, manifestando o poder do seu reino em nós e a partir de nós. Esse entendimento, amados, nos liberta, nos realmente deixa livres do falso moralismo e nos permite experimentar o que é um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Uma realidade de vida contínua, sendo transformados, uma consciência nos valores do reino. Promove uma postura e um comportamento diferente diante do Senhor. A verdade é que, sem santificação, ninguém verá o Pai. Consequentemente, Ele não poderá ser visto em nós. A palavra diz, no texto de Hebreus 12, diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Verdade? E sem santidade ninguém vai ver Cristo em nós. Sem santidade ninguém vai ver Cristo em nós e o Pai não é glorificado, não é adorado. Por fim, Paulo fala de nos oferecermos integralmente como sacrifício agradável e aceitável, definindo esse conceito de sacrifício como o verdadeiro culto racional. Ao contrário do que nossa ideia pré-concebida sobre culto possa interpretar, esse termo aparece como latreia, no sentido de serviço a Deus, e o termo racional,
original de lógicos ou lógicos significa algo com entendimento ou de acordo com a sua palavra. Veja bem, o termo sacrifício e culto está simbolizando ou significa serviço. E é um serviço que passa pelo nosso entendimento. E é de acordo com a palavra de Deus. Eu estou acompanhando aqui nas minhas anotações. Eu não sei aqui onde está no boletim exatamente. Palavra está com P mudo, P minúsculo ou P maiúsculo? Na sua aí. Palavra, no finalzinho. Palavra com P? Não tem, então está só aqui na minha anotação. Eu parei aqui, que no sentido do serviço a Deus, e o termo racional original de logikos significa algo com entendimento, de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus. Irmãos, eu queria que vocês anotassem, se possível, Isaías, capítulo 1, versículo 11 a 20, é longo, e eu não vou ler agora aqui, mas que você pudesse meditar um pouco nesse texto, de Isaías, capítulo 1, versículo 11 a 20. Porque esse texto de Isaías, nós vemos as palavras de a forma como sacrificar no sentido cerimonial, que ele não pode ser praticado isolado da vida. Esse texto mostra para a gente que o sacrifício agradável a Deus não está em oferecermos muitos cultos, muitas orações, nem mesmo aumentar isso. Mas esse texto ele fala sobre uma aceitação no sacrifício de Cristo em nossas vidas. Depois você leia com calma Isaías capítulo 1, de 11 a 20. Vamos continuar no boletim aqui então. Enquanto pensarmos no sacrificar como apenas a manifestação de lábios que confessam, nossos sacrifícios de louvor não terão significado de oferta daquilo que é valioso, e nossas cerimônias continuarão sendo agradáveis a nós mesmos. Quando nossa mentalidade é mudada, somos para Deus como aroma agradável. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo amou, e se entregou, ele se ofereceu como sacrifício, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O perfume para Deus significa que ele se deleita com a vida de Cristo em nós. Esse é o mais real e final cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram um perfume agradável a Deus. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja engrandecido por todas as pessoas. Essa versão aqui é da versão da linguagem de hoje. E se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai ver que o comentário desse texto do original, a gente às vezes confessa esse texto, né? Porque ele sempre nos conduz em triunfo. Aí você pensa assim, então Deus sempre me conduz em triunfo, sempre eu vou ganhar, sempre eu vou ter vitória. Mas esse texto não está dizendo do nosso triunfo. Se você for olhar esse texto com cuidado, você vai entender que era o seguinte: quando a pessoa, o imperador, vencia uma batalha, ele trazia os escravos e o despojo e tudo, e havia uma passeata, e ele andava como vitorioso nessa passeata, e todo o povo olhava aquilo. Mas para aqueles que eram agora escravos, era vergonha, eles perderam. E a palavra de Deus está dizendo que, graças a Deus,
que Cristo, que caminhou em vitória, Ele ressuscitou, Ele caminha em triunfo, nós estamos juntos sendo conduzidos como prisioneiros nesse desfile de vitória de Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo, mas a expressão ali não é que nós somos os triunfantes. Nosso pecado morreu na cruz. Agora, pela ressurreição, nós temos vitória nele. Mas a expressão aqui é que agora, Cristo, em nós, Ele se faz conhecido através da nossa vida. Somos agora usados por Deus para que Cristo seja conhecido em todas as pessoas. Como Cristo vai ser conhecido se Cristo não está sendo exalado bom perfume através da minha vida? Você vê? Como Cristo vai ser conhecido como vitorioso, como triunfante, se na minha vida o que aparece é o velho homem e não agora a nova vida de Cristo? Romanos 12 nos desafia a rever conceitos de culto, os valores e motivações que hoje nos levam a cultuar apenas dentro de um ambiente cerimonial, na expectativa de recebermos algo que nos agrade, e logo podermos sair para vivermos nossas vidas. É aquela expressão assim, bom, aqui agora é adoração, daqui a pouco eu posso sair e viver minha vida. Somos encorajados a procurar, independentemente ou independente de lugar ou circunstâncias, oferecer a Deus as nossas vidas para servi-lo em amor, no cumprimento da sua vontade. Russell Shedd é um teólogo ainda vivo, um irmão muito precioso, e ele disse que a adoração bíblica diz, num livro chamado Adoração Bíblica, que os evangélicos têm a tendência de separar a centralidade do senhorio de Cristo, biblicamente fundamentada, do viver cotidiano. De modo que a adoração se torna, com efeito, compartimentalizada em cápsulas de 1 hora de duração. No nosso caso aqui, mais de 1 hora, né? Não sendo levado em consideração quão importante pode ser o ato de se invocar o nome do Senhor juntos. Aí nós pegamos, colocamos em cápsulas, né? Eu vou lá tomar minha cápsula hoje, aí vou ao culto, a reunião, daqui a pouco eu já tenho que sair, acabou a adoração. É isso que o Russell Shedd está dizendo. Nós compartimentalizamos. Agora é culto, então agora eu estou no culto aqui. Agora acabou, deu 11, tem que ir embora. Aí agora eu vou viver minha vida. Em Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto de lábios, gente, sabe qual é o fruto de lábios? É a prática de vida. É o sacrifício de louvor que é a prática de vida. Primeiramente, por meio de Jesus, não podemos perder isso de vista, podemos oferecer não semanalmente, mas continuamente, sacrifícios de louvor, sacrifício oferecido como oferta de gratidão, fruto do agir contínuo do Espírito em nosso homem interior. A vida cristã apresentada como sacrifício vivo é comprovada por frutos de aprovação na vida cotidiana que glorificam a Deus. Hebreus 13:16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois como tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se compraz, e isso é sacrifício, a mútua cooperação entre os irmãos. Quer dizer que cooperar com os irmãos também eu estou adorando a Deus, e isso é sacrifício vivo? Deus se agrada disso. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus: a prática do bem, a cooperação mútua e a obediência contínua. O texto de Romanos 12 usa essa mesma linguagem de um culto, serviço, agradável a Deus, que nos expõe a um processo contínuo de transformação, que significa mudar de forma, transfigurar a aparência de Cristo, que resplandecia com brilho divino. Esse termo é bem conhecido por metamorfose, você já deve conhecer esse termo, e aponta para um processo contínuo de transformação que vem por renovação da mente, amados. Amados, a nossa mente,
ela é alvo contínuo, diário do diabo. Agora, o que você está pensando? Pastor Glenn, eu citei isso um dia do louvor e ele depois, na pregação, fez essa referência. Nós não estamos vendo o ambiente espiritual aqui. Mas há influência, há ataques do maligno para que você perca a atenção na palavra de Deus. Por isso vem um domingo, vem outro, daqui a pouco você não está nem muito interessado na palavra de Deus. Porque a mente já está, às vezes, corrompida com outras coisas. E aí nós precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Precisamos entender que à medida que nos dispomos a entrar nesse processo de transformação, confirmamos o propósito de sermos verdadeiros adoradores. Segundo Efésios 1, de 5 a 6, fomos predestinados para Ele, como filhos, para o louvor de sua glória, confirmando o propósito eterno da filiação que promove o louvor da glória manifesta em nós e nos faz viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode ler, meu irmão, o texto. Efésios 1, de 5 a 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Amém. Nós somos feitos no Senhor, predestinados como filhos para o louvor da sua glória. Amados, a motivação para a nossa santidade é a incrível misericórdia de Deus, graça de Deus. Nós nos oferecemos a Ele porque Ele nos mostrou o seu amor através do sacrifício de Jesus. Ao nos oferecermos para honrá-lo, nós o adoramos. Ao nos recusarmos a sermos moldados pelo estilo de vida do mundo, nós estamos nos oferecendo a Ele como sacrifício. Ao fazermos estas coisas consistentemente em nossas vidas, a vontade de Deus se torna cada vez mais clara. Com a ajuda do Espírito, somos diariamente transformados na imagem de Jesus, à medida em que manifestamos mais do caráter de Cristo. Por isso Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus Cristo, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional, a nossa vida ofertada ao Senhor.